galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Garou, o pessoal gostou muito da ideia aí de abordar por que a sequência de exercícios, qual a importância dessa sequência, como estruturar um treino de verdade, será que o meu treino está sendo realmente estruturado para mim ou não? Será que essa sequência de treino é a ideal? Então o Garou hoje vai explicar para vocês aí, na verdade, a forma que a gente estrutura o nosso treino, né? Eu acho que o pessoal fica muito inseguro sobre esse quesito, né, Garou? E para você, o que é mais importante aí quando vai estruturar um treino, por exemplo? Então, pessoal, pegando o gancho do que a Fran colocou aqui, até pegando o gancho do nosso treino passado, que foi um treino ali com ênfase em glúteos, existem alguns aspectos que eu acho de suma importância ali para poder estruturar um treino. Falando propriamente de glúteos, né? Vamos deixar mais específico isso aí. Não existe uma regra, existem diversas estratégias que a gente pode estar utilizando a depender da individualidade de cada um, tá? No nosso treino, por exemplo, da Fran, nosso treino de glúteos, existe uma ordem, um critério de seleção e uma ordem para a gente seguir, tá? Nem sempre a gente consegue, devido à academia estar cheia, lotada, mas a gente faz de tudo para não sair muito disso. Então, para o nosso treino de glúteo, a gente começa sempre fazendo exercícios monoarticulares de ativação muscular, cujo objetivo principal é evitar a falha, mas gerar um estímulo eficiente de uma forma com que você consiga atingir de fato só o glúteo. Então, por isso que o exercício é isolado e submáximo longe da falha. Para isso, a gente começa sempre fazendo exercícios de abdução de quadril, seja na cadeira abdutora, seja abdução no cabo. Enfim, hoje, por exemplo, a gente fez duas variações de cadeira abdutora. Uma numa máquina com ângulo de flexão de quadril menor e outra numa outra máquina que é a tradicional que a gente utilizou, a cadeira abdutora ali em 90 graus de flexão de quadril. Os dois trabalham o glúteo de forma isolada e trabalham aí a abdução de quadril. Então, a Fran gosta bastante. Ela já sente ou não sente um pumpzinho bacana ali? Na verdade, assim, pra mim é um dos melhores exercícios para dar aquela acordada. Aquela preparada, né? No glúteo. Exato. E já com isso trabalha toda essa parte aqui de mobilidade do quadril. Então eu gosto bastante, solta bastante e eu sinto bem, soltar bem para poder ir para um outro exercício. Você tocou num ponto bacana, mobilidade de quadril. Até porque a gente faz esse trabalho antes do nosso treino de glúteo, tá, gente? A gente chama de exercícios preparatórios. Então, antes da gente começar os nossos treinos, a gente faz um pouquinho de mobilidade, um pouquinho de alongamento. A franja é super flexível, ela tem uma mobilidade super boa, mas a gente faz mais por manutenção. Exatamente. E aí sim, a gente saiu desses exercícios preparatórios, vamos para ativação, que é variação de cadeira abdutora, as abduções de quadril. Geralmente a primeira e a segunda série a gente dá realmente um pouquinho mais de repetições, geralmente para dar aquela acordada mesmo, né, garoto? Depois vai progredindo carga, né? Exato, é aquela série assim, a gente fala de aquecimento, né? O warm-up que o pessoal chama. Então a gente coloca uma carga menor, né? Faz mais repetições. Passou a primeira e segunda série, a gente vai progredindo ali o peso, tá? De fato a gente vai subindo conforme as séries vão passando, tá? Tá, e depois? Depois de fazer as ativações de abdução de quadril, a gente vai para algum exercício, alguma variação de levantamento. Então, por exemplo, levantamento terra, sumô, levantamento terra. Hoje, nós optamos pelo RDL. Tem o stiff que a gente utiliza também. Hoje a gente optou pelo RDL, o Romanian Deadlift, que é um excelente exercício para estimular o glúteo, principalmente a parte mais baixa dele, aquele finalzinho, a gota ali, bem a região da bananinha, né? A gente já falou algumas vezes, né, garoto? Qual é a diferença entre stiff e o RDL é mínimo, né? Bem pouquinho, o ângulo de flexão do joelho é bem pouco, mas a gente saiu do exercício isolado, né, de abdução de quadril, de ativação, a gente vai para um exercício de força já, né, no caso alguma variação de levantamento, que no caso foi hoje o RDL. A gente trabalhou com bastante carga, tá? Deu uma caprichada. Progredir muito, a gente progride por série, a gente trabalha numa zona de repetição, 10 a 12, 8 a 10, a gente vai progredindo. Tanto que na última a gente colocou um peso que ela ainda não tinha feito para trabalhar ali próximo de 10 repetições. Eu pedi para ela fazer 8, mas ela fez 10 repetições. Hoje... Eu sou daquela assim, ó, eu penso numa carga, se eu pensei nessa carga, é melhor ir nela. A gente até colocou um pouquinho menos, eu olhei pro garoto e falei, vai nessa carga mesmo. Aí ele tirou de volta o peso e colocou um pouquinho a mais. E a gente falou entre 8 e 10 e saiu 10 repetições ali, né, bem justo, né? Bem justo. E é justamente isso, você pensou numa carga, vai nela, porque ela é ideal, né? Cara, quando você tá com um atleta desse nível aqui, ó, a parte mental ali é o que manda. Tá? A parte física vai, mas o mental é o grande diferencial de um atleta desse nível. É isso mesmo. Inclusive, que com essa carga a gente chegou a 10 repetições, a gente nunca tinha feito. Foi a primeira vez que eu tinha calculado 2 repetições de reserva, por isso que eu pedi para ela ficar entre 8 a 10 e ela foi lá e fez 10. Mantendo a técnica. Mantendo a técnica, a amplitude e a cadência. E a cadência, que é a velocidade de execução. Então a gente não mexeu nenhuma variável, só o peso. Só aumentou o peso, o resto a gente manteve. Tá. Terceiro, não, já era quarto, né? Então mobilidade, flexibilidade, a gente ativou ali na cadeira, a gente trabalhou com levantamento. E agora a gente vai para uma variação de elevação pélvica. Então nós optamos hoje
hoje, elevação pélvica na máquina, e da mesma forma que a gente fez o RDL, nós fomos progredindo por série, e hoje a gente também conseguiu fazer, tá? Com uma zona de repetições ali, eu falei para ela fazer na última de 6 a 8, e ela chegou até 10 repetições, com uma carga assim muito alta, mais de 200 quilos. Para 10 repetições a gente nunca tinha chego, né, nesse semana número. Passada, tipo assim, como eu não tava legal, eu falei pro Garon, vamos levar um treino mais leve. Então acho que deu uma acumulada na força da semana passada para essa, e essa semana já me sinto bem melhor, tanto mentalmente quanto fisicamente, né? Então assim, a gente vai muito no feeling, o Garon também. Então, se tem uma semana que a gente vê que dá para trabalhar com carga, a gente trabalha com carga, né, Garon? Se a gente vê que não dá, que é uma semana que dá para pegar mais leve, fazer mais repetições, é isso que a gente opta. Então é aquela coisa, se conhecer, né? Se conhecer e pegando esse feeling meu e o dela, principalmente o dela, né? E a gente vai ajustando conforme ela vem pro treino do treino, né? No caso hoje, a gente realmente se surpreendeu ali na elevação pélvica, a gente trabalhou ali de uma forma, uma carga bem alta para 10 repetições, então eu fiquei bem feliz. Não só, né? RDL, elevação pélvica, e depois em seguida a gente foi pro búlgaro, né? A gente teve o búlgaro. Glúteo no cabo e depois búlgaro. O glúteo no cabo, ó, falando da sequência, tá, gente? A gente saiu da elevação pélvica com uma carga bem alta, a gente foi para um exercício técnico. O que é exercício técnico? É um exercício que você não precisa colocar uma carga muito alta, mas precisa gerar uma boa estabilidade e direcionar muito bem o estímulo para o músculo-alvo, que no caso foi com cabo para manter a tensão do exercício, do estímulo, do começo até o final do movimento. Essa conexão mente-músculo nesse exercício, ela precisa ser bem afiada, tem que estar bem conectado para conseguir direcionar bem o estímulo. Então a gente acabou optando pelo glúteo no cabo antes de ir pro búlgaro, para finalizar o treino com o búlgaro. O búlgaro hoje, todo exercício de glúteo, gente, gravem isso. Todo exercício não, todo treino de glúteo que vocês forem pensar tem que ter uma variação de agachamento. Seja bilateral, anteroposterior ou unilateral. No caso hoje, na variação de agachamento, nós escolhemos o búlgaro, que é um exercício muito desafiador, tá? A gente colocou, de fato, no Smith, porque já é o nosso último exercício, já tem fadiga acumulada. Então, para gerar uma estabilidade colocar um pouco maior, mais de carga. O intuito de escolher a máquina foi essa. Amplitude a gente fez na máxima, aquela coisa, encostando o joelho no chão. Então, assim, a gente optou por colocar ali 20 quilos de cada lado, que daria uns 40 mais barra. Mas a barra tem 20 quilos. Então um total de 60 quilos, por isso que a gente optou na barra guiada ali, para poder conseguir fazer com uma boa amplitude, uma boa cadência, mantendo todas as estabilidades ali. E foi o último exercício, a gente só fez 2 séries, porque realmente não tinha como mais ir. Então a gente fechou com chave de ouro o nosso treino, né, galera? E olha, eu vou falar pra vocês, eu pedi pra ela fazer 10. Na última, ela fez 15 em cada perna. Olha só como é que é a mente, né? Eu falei, agora é a última, que era só a melhor, ela foi lá e deu melhor. Ela fez 15. Eu falei, eu vou fazer até... Ao princípio eu pensei 12, falei, vou fazer 12. Quando eu vi que saía mais uma, falei, vou indo. Saiu 15 repetições e foi aquelas 15, tipo, que não ia mais. Então, se é a última série, você vê que tá sobrando, vai até o teu limite. É isso que faz a diferença, né, Garon? Faz a diferença. Então, basicamente, essa é a nossa estrutura de treino de glúteo, essa seleção de exercícios e ordem que a gente coloca nos exercícios para poder tirar o máximo possível desse músculo. Então, vamos lá. Recapitulando tudo. Primeiro passo. Nós fizemos exercícios preparatórios, que é de mobilidade e de alongamento. Boa. Né? O segundo passo foram exercícios de ativação, que são as abduções de quadril, que a gente escolheu a cadeira abdutora, né? As poderia variações. Ser glúteo no cabo lateral, poderia fazer ostra, poderia... Vários. Ótimo. Deslocamento lateral com miniband. Terceiro? Terceiro, alguma variação de levantamento, seja terra, Romanian deadlift, stiff, pode ser Romanian deadlift unilateral, enfim. Até um agachamento sumô, por exemplo? O agachamento fica para depois, mas poderia ser também. Poderia ser também. Nessa ordem, no lugar do levantamento, você poderia escolher um agachamento pesado, sumô, sem nenhum problema. Ok. Tá? Depois a gente vai para alguma variação de elevação pélvica, seja na máquina, na barra, livre, unilateral, enfim, landmine. Existem várias variações para você estar utilizando. Quinto passo. Depois a gente foi para o exercício de tensão constante, que foi um exercício no cabo, e aí vocês podem utilizar diversas variações também no cabo, mas tem que ter, treino de glúteo tem que ter uma variação no cabo, tá? E por último, tem que ter também uma variação de agachamento, como eu mencionei. No caso, o treino de hoje foi búlgaro, mas poderia ser qualquer outra. Pode ser passada, recuo, avanço, enfim. E assim, dependendo, tipo assim, tem algumas limitações, você mudaria essa ordem ou não? Poderia manter essa ordem? Por exemplo, assim, tem encurtamento nos meus posteriores e glúteos, você
manteria mesmo assim essa ordem de treino? Eu posso manter a ordem, mas eu posso trocar os exercícios. Certo. Entendeu? A depender da limitação da pessoa. Certo. Porque, de fato, no primeiro momento, como são exercícios preparatórios, a gente vai lá. O que eu mudaria, talvez, é assim, ó. Por exemplo, tem uma mulher que tem um glúteo que é muito alto. Tem uma projeção bem alta, mas embaixo não tem muita coisa. Certo. O que eu faria? Aí eu trocaria, tá? Eu não começaria pelas abduções. Aí eu começaria pelos isolados de extensões. Boa. Então, por exemplo, eu poderia fazer no cabo para começar. Entendi. Tá? Poderia variar no cabo. E comprimento longo, no caso, não aquele de chutar para trás, mas existem outras variações que a gente pode estar colocando para estimular a parte mais baixa do glúteo também, pensando na individualidade dessa pessoa. Certo. Eu mudaria por questão de prioridade, necessidade. Entendi. Mas essa estrutura de treino que a gente fez vale para qualquer pessoa, para qualquer objetivo que a pessoa tenha dentro de posteriores e glúteo, ela pode fazer essa sequência de treino. A aluna pode fazer, os treinadores podem montar a critério deles, utilizar esse perfil que eu coloquei e criar ali o seu treino para a sua aluna sem nenhum problema. Dependendo da preferência até do aluno, né? Me adapto mais, por exemplo, não gosto de cadeira, mas gosto de fazer abdução no cabo, legal também. Gosto de fazer o ostra, legal também. Gosto de fazer elevação pélvica livre, não na máquina. N possibilidades, né, Garon? N possibilidades. Ó, por exemplo, vocês podem até incluir, por exemplo, um banco romano como exercício de ativação de glúteo, posteriores de coxa. Enfim, vai muito da necessidade da... Agora eu tava olhando essa máquina, Garon, a gente podia ter feito... Dá pra fazer muita coisa aqui. Dá pra fazer muita coisa aqui nessa máquina. A gente poderia ter feito búlgaro aqui também, né? Dá pra fazer búlgaro aqui, dá pra fazer stiff aqui, RDL aqui. Dá pra fazer muita coisa. Muito até legal. O terra dá pra fazer aqui. Muito legal. Essa máquina é bem versátil. Gente, eu acho que é isso. A gente quis trazer um vídeo mais curto, mais assim, explicativo pra vocês, da maneira que a gente tinha falado. Como eu falei, muita gente fica naquela dúvida, Fran, ou Garon, dá uma olhada no meu treino, vê se tá legal, vê se o meu treinador conseguiu ali, né, montar uma sequência bacana, eu não sei se está sendo efetivo ou não. Então, se o teu treino tá seguindo uma linha parecida com essa, tenho certeza que é um treino bom, né, Garon? Eu acho que assim, ó, o treino, pessoal, ele não pode ser aleatório e nem instintivo, por instinto. Eu vou hoje fazer isso. Ou copiar, né? Eu pego uma coisa ali, outra aqui. Você precisa ter uma estrutura, uma lógica, uma sequência. E isso é um grande diferencial para treinar, por exemplo, um atleta do nível da Fran.